primeira lição, nós somos chamados a viver pela lei do amor, como discípulos de Jesus Cristo. A semana passada, então e agora? Nós somos chamados a não amar este mundo. Não ameis este mundo. E vimos e estudamos que mundo é que João estava a falar e o que é que ele entendia e percebemos isso quando usou esta expressão, não ameis este mundo. Eu quero falar de alguma coisa hoje. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e é o que está escrito em 1 de Pedro 5,6. E eu vou partilhar o meu coração, vou partilhar não um estudo bíblico, mas vou partilhar alguma coisa que Deus tem contendido comigo e com a Carla desde o ano passado, e que não tinha ideia de partilhar convosco, que é connosco. Mas senti durante esta semana essa forte vontade, inclinação de partilhar. E no final, nós faremos o que quisermos com a partilha. Nós, diante de Deus e Senhor, cada um, o que é que tu me queres falar a mim? Não é alguma coisa que eu vou dizer, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo? Não. Mas é alguma coisa que eu quero deixar alguma coisa nas vossas mãos para que possamos orar e dizer, Senhor, o que é que tu queres de mim? 1 de Pedro 5,6 diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Pai, nesta manhã te dou graças, Senhor. E eu te peço que o teu Espírito me use, fale a cada um de nós, nos dirija, Senhor. E que possamos ouvir acima de tudo, não apenas as minhas palavras, mas que elas venham do teu coração e possamos ouvir o teu Espírito Santo a falar a cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Mateus capítulo 6, verso 5. Jesus estava a falar e a dizer assim, quando orares, não sejas como os hipócritas. E o versículo continua. E Jesus, ele explica como é que não deveríamos orar. Como é que os hipócritas oram e então ele diz, olha, quando orarem, não façam dessa forma. No versículo 6, logo a seguir, ele diz assim, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e então continua o versículo e ele explica como é que nós devemos fazer. Então Jesus, ele diz o que é que nós não devemos fazer e o que é que nós devemos fazer. Se saltarmos para o versículo 16 de Mateus capítulo 6, diz que quando jejuares, não vos mostreis contristados, como os hipócritas. E ele continua o versículo e dizer, olha, quando jejuarem, não façam desta e daquela forma. E no versículo 17 ele continua e diz, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. E ele continua a dizer, quando jejuamos, olha, como é que devemos fazer esse jejum. E há algo aqui que é paralelo nestes versículos. Quanto a mim, quando Jesus diz, quando jejuares, quando orares, está implícito que ele espera que os discípulos de Jesus orem. Está implícito que ele espera que os discípulos de Jesus também, digo ao irmão lá, jejuem. Há tempo para comer e às vezes até para comer um pouco mais, não é? E também há tempo para jejuar. Obrigado por vosso amém. Porque ele não diz, se vocês orarem, façam desta forma. Ele não diz, se vocês jejuarem, façam desta forma. Ele diz, quando. Quando orarem e quando jejuarem. Então ele coloca a oração e o jejum no mesmo nível. Então e agora? E qual é o propósito? E é isto que eu quero partilhar com os irmãos, de jejuar. Será tornar a nossa vida mais difícil? Não é? Porque jejuar, a gente tem fome. Não é? Será que é chatear a nossa vida, aborrecer a nossa vida?
Claro que não. Há inúmeros propósitos. Mas eu gostaria apenas partilhar ou compartilhar um propósito. Porque uma das formas apontadas por Deus para nós nos humilharmos, como diz lá em 1 de Pedro, e este é o versículo desta manhã, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E uma das formas, não toda, diga ao lado, é o jejum. Sabem qual é a maior barreira ou inimigo às nossas orações? É o orgulho. Somos nós mesmos. É o nosso orgulho. Qualquer coisa que nos ajude a retirar esta barreira do orgulho, ela é uma bênção para a nossa vida. Ela vai facilitar a resposta às nossas orações. O orgulho foi o primeiro pecado. E quem é que o cometeu? Lúcifer lá no céu. Eu serei, eu semelhante ao Altíssimo. Ele foi expulso do céu e 1/3 dos anjos. Então, a humildade é a condição essencial para uma oração eficaz. Tiago capítulo 4, verso 10 diz assim: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Quem é que nos exaltará? Deus. Mas Deus não diz que é Ele que nos humilha. Aliás, se algum de nós fizer esse tipo de oração, como às vezes fazemos, né? Oh Senhor, humilha-me, Senhor, que eu me torne mais humilde. Diga ao irmão lá, olha que Ele vai responder. E vai nos colocar em situações que provavelmente nós não vamos gostar, mas foi nós que pedimos. Mas Tiago, ele não diz que é Deus que nos humilha, diz para nós nos humilharmos. Diz para nós o fazermos. Diz que é uma atitude da nossa parte. E é Ele, Deus, que vai exaltar. Também não diz que somos nós que nos vamos exaltar a nós mesmos. Não, diz que é Ele que nos vai exaltar. 1 de Pedro 5,6, eu vou voltar a ler. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. No versículo anterior ele diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Resistir não é só ficar aqui a bloquear, é empurrar, é resistir aos soberbos. Noutras traduções diz: Deus opõe-se aos orgulhosos. Quer dizer, nós não podemos nos aproximar de Deus de maneira alguma com orgulho. Ninguém que se apresenta na presença de Deus com orgulho vai receber alguma coisa. O orgulho é o maior perigo. O orgulho é a maior barreira entre nós e Deus. Diga ao irmão ao lado, é o orgulho. Não há acesso a Deus com orgulho. Então qualquer coisa que nos ajude a nos humilharmos é uma bênção que não tem preço, ainda que às vezes, eu falo por mim, não por vocês, nós não gostamos de algumas coisas que acontecem. Mas qualquer coisa que nos ajude a nos humilharmos é uma bênção para a nossa vida. Embora nós às vezes, ou a maior parte das vezes, nós não o reconheçamos. E uma das formas bíblicas é o jejum. Davi, por exemplo, diz, Salmo 35:13, humilhava a minha alma com jejum. O homem, segundo o coração de Deus, diz que humilhava a minha alma com o jejum. Ou seja, a alma, porquê? Porque a nossa alma é a nossa parte arrogante. A nossa alma é a nossa parte egoísta. A nossa alma é a nossa vontade própria, a nossa mente, intelecto, as nossas emoções. E ela expressa-se de que maneira? Com algumas frases. Eu quero, eu acho e eu sinto. E eu hoje estou a falar para crentes maduros. Diga ao irmão ao lado, sim ou não? Então sabe o que Deus, em relação a Deus? Em relação a Deus não. Sabe o que é que Deus diz? O que tu queres não é importante. O que eu quero não é importante. O que tu pensas, o que eu penso não é importante. O que tu sentes, o que eu sinto não é importante. O importante é a vontade dele. Isso sim é importante. O que tu achas, diga ao irmão lá, não é importante. Nós temos que parar de ai, Deus é bom. Claro que Ele é bom. Tão bom, o suficiente para te dizer a ti e a mim
O que tu achas, o que tu pensas, o que tu queres, não é importante. Mas importante é a vontade dele para a nossa vida. Nós oramos por isto, por aquilo, por aquele outro, mas qual é a vontade dele para a nossa vida? E uma das formas de tratar a nossa alma, de humilhar a nossa alma, diga ao meu lado, é com jejum. Quem é o mestre que dirige a nossa vida? Eu ou o meu estômago? Tu ou o teu estômago? E a minha definição para jejum é muito simples. Abster-se de comida para propósitos espirituais. Diga ao meu lado, não é emagrecer. É abster-se de comida para propósitos espirituais. E quando eu falo de jejum, estou a falar de comida, não estou a falar de bebida. Pode acontecer, é pessoal, é decisão pessoal de cada um, mas cuidado. E vamos ver alguns exemplos. E é isso que eu quero partilhar, exemplos. Esdras, por exemplo, ele recebeu a tarefa de liderar o povo. Alguns exilados de volta da Babilónia para Jerusalém. E ele tinha que passar por um território onde era perigoso, onde havia inimigos do povo de Israel, bandidos, ladrões, etc. Então, Esdras tinha consigo não apenas as mulheres, não apenas as crianças, mas ele tinha também os vasos preciosos que pertenciam ao templo. E ele tinha que transportar todas essas coisas de volta a Jerusalém. E dizem que é uma viagem mais ou menos de 4 meses. E a grande questão é, como é que nós vamos fazer isto em segurança? Esdras capítulo 8, verso 21, na versão o livro diz assim: enquanto ali estávamos à beira do rio Aba, proclamei um jejum para nos humilharmos perante Deus. Oramos para que nos desse uma boa viagem e nos protegesse a nós, assim como aos nossos filhos, bagagens durante a viagem. Então, Esdras, ele está a dizer assim, o que é que nós fizemos? Jejuamos. E jejuamos para quê? Para nos humilharmos diante de Deus. E ele explica no versículo 22 porquê. Ele diz, olha, porque me envergonhei de pedir ao rei soldados a pé e a cavalo para nos acompanharem e nos protegerem dos inimigos durante o caminho, pois tínhamos dito que o nosso Deus protege todos quanto o adoram e a desgraça vem aos que o abandonam. Por isso jejuamos e imploramos a Deus que cuidasse de nós e Ele assim o fez. Ele está a dizer assim, olha, nós até podíamos ter pedido ao rei que nos mandasse um exército, que cedesse um exército para nos acompanhar, mas eu fiquei com vergonha, porque a certa altura eu tinha dito que Deus nos protege, Deus isto, Deus aquilo, então agora eu estou aqui nesta decisão no sentido, qual é a minha alternativa? O que é que eu vou fazer? Vou seguir o caminho de Deus ou vou seguir o caminho humano? Ele decidiu então proclamar um jejum, de orarem, de buscarem a Deus e terminou como? Com uma viagem sem nenhum acidente e sem nenhuma perda. Igreja, nós temos duas alternativas. Ou vamos pelo caminho carnal, ou decidimos ir pelo caminho espiritual. Como igreja, ao enfrentar, seja guerra, seja o que for, seja tempos difíceis que se avizinham, nós temos sempre duas alternativas. E temos a alternativa ao caminho espiritual, as armas de Deus, ou temos o caminho carnal e as armas deste mundo. A decisão é nossa. Um exemplo negativo que é, por exemplo, o rei Acabe. O rei Acabe, ele foi tão mau, foi dos piores que naquele tempo existiu. Ele, com a ajuda da sua mulher Jezabel, ele fez tudo o que era mau aos olhos de Deus. O profeta Elias proclamou uma palavra para ele, vinda de Deus, de destruição. Segundo 1 de Reis 21 diz, eis que trarei mal sobre ti e arrancarei a tua posteridade. E arrancarei de Acabe a todo o homem, como também o encerrado e o desamparado de Israel. No versículo 25 diz, porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mau aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava.
Então este homem perverso, este rei maligno, que fazia o que era mau, tinha uma profecia sobre a sua vida de destruição e de morte, através do profeta Elias. No versículo 27 diz assim: sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou os seus vestidos, cobriu a sua carne de saco e jejuou. Fazia em saco e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho trarei este mal sobre a terra. Se o jejum pôde fazer isto por Acabe, o que é que poderá fazer conosco, filhos e filhas de Deus? Filhos e filhos de Deus. Temos um rei mau, temos um rei perverso, mas que se humilhou. E Deus mudou a sentença sobre a vida dele. Jonas, ele é aquele profeta que foi enviado à grande cidade de Ninive, e não vou falar da primeira parte. Deus mandou para Ninive e ele foi para Tarsis, desobedeceu a Deus, claro. Deus queria que ele fosse pregar àquele povo que os tinham invadido e que tinham destruído, e era um povo mau, perverso, etc. Agora, Jonas obedece, e ele chega lá e diz que em 40 dias a cidade iria ser destruída. Como é que os habitantes de Ninive reagiram? Jonas 3,6. Porque esta palavra chegou ao rei de Ninive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, os seus vestidos, e cobriu-se de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Ninive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem que se lhe dê pasto, nem água. Ele colocou toda aquela gente a jejuar. E o que é que aconteceu? Versículo 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus arrependeu-se do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Uma cidade gentia, conhecida pela sua maldade e perversidade, depois de ouvir uma mensagem profética de Deus de destruição, arrependeram-se, jejuaram, e Deus poupou a cidade do juízo por 100 anos depois daquele tempo. O que é que o jejum pode fazer pela nossa nação? O que é que poderá acontecer quando o povo de Deus se humilha, clamando por Ele? O que é que poderá acontecer? O que é que poderá acontecer? Esther, uma rainha, casou com o rei Alcero, uma judia, ninguém sabia. O rei Alcero tinha um primeiro-ministro, né, assim, chamado Amã, homem de confiança do rei. Toda a gente tinha que se dobrar, né, quase adorar o Amã. Mas o Mardoqueu, que era primo da rainha, não era por ser primo, ele era judeu, e ele não se curvava a Amã. O Amã começou a implicar com ele, dizendo: não, isso não pode ser. Mas para encurtar uma longa história, o Amã disse: eu vou matar este tipo, desculpem esta expressão. E ele começou a fazer uma forca para enforcar o Mardoqueu. Mas ele não pensou só isso. Ele pensou assim: não, vamos destruir os judeus inteiros, todos. Acabar com esta raça. E conseguiu convencer o rei a assinar um decreto, que nem fazia ideia que a rainha era judia, né? Dizendo: olha, este povo judeu estão aqui entre nós, eles têm lá umas leis esquisitas e eles não obedecem à tua lei, ó rei. Então o melhor mesmo era acabar com esta gente toda. E o rei assinou o decreto. Quando Mardoqueu soube, este homem, ele enviou mensageiros à prima, mas neste caso à rainha: olha,
vai acontecer isto, tens que fazer alguma coisa. Provavelmente Deus te colocou nesse lugar de rainha para um dia como este. Porque havia um problema. A rainha não podia ir à presença do rei. Não eram os tempos de hoje. Ela, se fosse à presença do rei sem ser convidada, podia ser morta. Ela só podia ir à presença do rei quando o rei a chamasse, a convidasse. Então sim. Isso não sabia quando é que poderia acontecer. Então ela decidiu ir à presença do rei. Mas antes, Esther capítulo 4, verso 15, diz assim: então Esther disse que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuem por mim e não comam nem bebam por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é seguro a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther ordenou. Olha, eu vou. Primeiro vamos jejuar. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Claro que Ele não está a jejuar para um carro novo. Isso tem a ver com a nossa vontade. E já vimos que isso não é importante. Diga ao irmão lá, isso não é importante. É a vontade dEle que é importante. Não é o meu conforto ou o teu conforto que é importante. É a vontade dEle. E assim o fizeram. E como é que termina a história? Ela vai à presença do rei, é recebida pelo rei, e quando ela conta aquilo que Amã está a planear, o rei fica furioso com o homem. E quando olha, vê ali uma forca, ele fez para Mardoqueu, então ele próprio morreu naquela forca. Foi morto. E Deus livrou o seu povo. O que Deus não pode fazer pela nossa nação. O que Deus não pode fazer. Eu creio que estamos a viver um tempo precioso. Um tempo que nós, como cristãos, filhos de Deus, precisamos nos assumir como tal. Eu não estou a falar só lá fora, dizer, eu sou cristão. Claro que sim, mas não, dizer assim, não, Deus, nós estamos a viver este tempo, e este tempo é precioso demais, é importante demais para nós brincarmos às igrejas, para nós brincarmos à nossa vontade, para nós brincarmos a querer mais isto ou mais aquilo. Não, qual é a tua vontade? O que é suposto nós fazermos num tempo como este? Eu não estou a falar em ser criativos, eu estou a falar em buscarmos ao Senhor. Eu não estou a falar em ver qual é a última moda. Não, eu estou a falar em buscarmos ao Senhor. Jejuar é abastecer-se de comida para propósitos espirituais. Quando o apóstolo Paulo fala sobre o seu apostolado de guerras, de prisões, eu, por exemplo, disse em 2 Coríntios 11, 27, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes, fome, sede, em jejuns, muitas vezes frio e nudez, ou seja, a fome e a sede, não é? Ele não está a falar da mesma coisa do que jejuar. São duas coisas diferentes. Vocês lembram-se quando andamos a estudar à sexta-feira Atos? Capítulo por capítulo, e a ler todos os versículos. E nos que passámos, não há muito tempo, Atos capítulo 13, o que é que nós vimos? Que a igreja lá de Antioquia, não é? O mover de Deus, o poder de Deus, a igreja a crescer. E diz Atos 13, versículo 1, eu vou voltar a ler, mas já lemos há pouco tempo. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Maneu, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Versículo 2, na versão o livro, diz assim: um dia, estando eles a adorar e a jejuar, disse-lhes o Espírito Santo. O que é que eu vejo? Que eles tinham o hábito de se desligar do mundo.
Eles tinham o hábito de desligar das redes sociais. Eles tinham o hábito de desligar o que é que se passa à nossa volta. Sim, nós já sabemos que há Covid. Sim, nós já sabemos que agora há guerra. Sim, e que está mais perto do que sempre as outras que houve. Nós já sabemos um montão de coisas. Isso é a informação que temos aí todos os dias, a toda a hora. Mas eles tinham o hábito de desligar de tudo isso e buscar e orar e dizer: Deus, qual é a tua vontade? Eu não estou apenas a falar de uma reunião, de uma estratégia. Como é que vamos fazer isto? Como é que vamos fazer aquilo? Como é que vamos implantar a igreja na cidade A, B, C ou D? Não, eles estavam a orar, eles estavam a buscar a Deus, e o Espírito Santo falou assim: olha, eu sei qual é o plano, eu tenho uma estratégia e eu vou-vos dizer o que é. Eu disse: olha, separai-me primeiro Barnabé e Saulo, ou Paulo, para a obra que os tenho chamado. Eles habituaram-se a desligar do mundo. Nós vivemos hoje tempos que a nova geração tem medo do silêncio. A nova geração tem que estar sempre a ser, e a gente vê por nós, não é? A ser estimulado. Se nós paramos alguma coisa no culto em que a multimédia não faz nada, em que, sei lá, não se toca qualquer coisa e que não há estímulo nenhum para nós e nos obriga a ficar quietos e parados, a conversa que eu ouço é: o culto não pode ter tempos mortos, pastor. Isto tem que ter dinâmica. Eu concordo com tudo isso. Mas às vezes isto pode também ser o medo de nós pararmos. O medo de nós dizer: Deus, isto não é sobre mim. Isto não é sobre mim. Isto não é sobre o CCVA. A pregação não é sobre a nossa igreja. A pregação não é sobre mim. Isto é sobre Deus. É sobre a vontade de Deus. É sobre o plano de Deus. É sobre um plano maior do que qualquer um de nós. Não é sobre a tua saúde. Não é sobre as tuas finanças. É sobre um plano muito maior. E eu não estou a dizer que Deus não nos quer abençoar. Eu não estou a dizer que Deus não nos quer curar. Eu não estou a dizer que Deus não nos quer fazer prosperar. Mas isso não é sobre nós. Há um plano maior que todas essas coisas. É o plano de Jesus. É o plano da salvação, a vontade de Deus. Há muita coisa que pode nos ter apanhado despercebidos, mas há uma coisa que eu creio viamente nisso: nesta guerra, como o Covid, seja o que for, nada disto apanhou de surpresa ao nosso Deus. Nós estamos habituados e vivemos em conforto. Ok, e tivemos que viver sem conforto. Isso já não é tão ok, então para que é que eu quero Deus? Precisas mesmo de ser salvo. Porque ainda não estás salvo, quem pensar dessa forma. Pastor, não diga isto. Digo que tu precisas de orar, de ir para casa, orar, buscar a Deus, porque tu não estás convertido. Tu estás convencido que alguém te disse que se tiveres Deus tens uma vida melhor, então eu quero Deus. Mas se qualquer coisa parecer com uma vida pior ou menos confortável, eu já não preciso de Deus. Precisamos de nos converter. Não é converter a nós, não é converter ao CC, é converter a Jesus. Esta é a mensagem de salvação. Essa é a mensagem de salvação. Então diz que versículo 3 que eles fizeram isso. A igreja primitiva estabeleceu o padrão. Eles tiravam tempo para ouvir Deus. Eles tiravam tempo para falar com Deus. Isto não é sobre números. Isto não é sobre competição. Isto não é sobre comparação. É sobre qual é a vontade de Deus. Vimos isso em Atos capítulo 15, na parte final, entre Barnabé e Saulo. Não é sobre se um vai para a África e o outro fica na figueira e o outro está na lousa. Não! Isto é sobre qual é a vontade de Deus. Vemos Barnabé ali. Ele não foi para as nações. Está a desperdiçar o seu talento. Não. Ele foi cuidar de João Marcos, tal e qual como ele cuidou do Saulo. Quando toda a gente tinha medo dele, quando toda a gente nem se queria chegar a ele, foi Barnabé que o cuidou, foi Barnabé que o discipulou. Quando ele estava em Antioquia, no mover de Deus, milagres por dias e maravilha, ele largou aquilo e está a largar. Não, ele diz: não, há alguém que eu tenho que ir buscar, e ele vai lá à casa do Saulo, traz Saulo de novo para a igreja de Antioquia, e durante um ano vão juntos à oração, vão juntos à igreja, estão ali juntos a servir. Ele foi discipulado por alguém deu do seu tempo. É tão importante a obra em Moçambique como gastares
o teu tempo com uma pessoa. Aonde eu quero chegar, irmãos, é que não estamos aqui para nos comparar, estamos aqui para nos abençoar e ajudar. Porque missionário, um dia li alguma coisa que achei interessante. Missionário, há 3 tipos de missionário: há aquele que ora, há aquele que dá financeiramente e há aquele que vai. São os 3. Porque para ele ir, alguém vai sustentar, alguém vai ter que semear. Diga ao irmão ao lado, e é finanças. Porque a TAP não é de borla. E alguém vai ter que orar, alguém vai ter que clamar ao Senhor. Mas o A não é mais importante que o B, nem o C é mais importante que... Eu tenho o meu próprio exemplo. Eu não sou mais importante na Figueira porque há mais gente a ouvir ou tem as televisões. Como é que isto se chama? A internet. Ou nas Caldas, quando está pouca gente. É a mesma pessoa. Uma pessoa é campo missionário suficiente para nós gastarmos a nossa vida. Damos do nosso tempo. E eles, o que é que eles fizeram? Versículo 3. Então jejuaram de novo, oraram e pondo a mão sobre eles, os despediram. Não é? E assim eles foram enviados pelo Espírito, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Irmãos, a minha pergunta é, será que Deus mudou? Será que encontramos uma maneira melhor de fazer as coisas? Será que nós hoje já descobrimos a pólvora de outra forma? Desculpa esta expressão. Vou terminar com 2 passagens e terminamos esta partilha. 2 de Crónicas 7,14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 4 coisas que nós, como povo de Deus, somos chamados a fazer. Primeiro, humilhar. Porque o orgulho é uma barreira para a resposta às nossas orações. O nosso eu, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa vontade, tudo isso são barreiras. E não é a vossa, é a nossa, a minha. Eu sou igualzinho. E como é que podemos nos humilhar? Uma das formas, jejuar. Segundo, orar. Ou seja, não comeces a orar até que trates do orgulho. Até que nós possamos tratar do orgulho. Por isso é que diz nos humilharmos. Terceiro, buscar a minha face. Buscar a minha face não significa uma reunião de oração de 1 hora. Significa orar até experimentar a presença de Deus naquele lugar. Porque é a presença de Deus que transforma. Eu não estou a dizer que tem que ser todos os domingos fazer desta ou daquela forma. Mas a gente quer tudo à pressa. A gente quer enlatados. A gente quer carregar no micro-ondas e aquece em 5 segundos. E a gente quer fazer o culto também da mesma forma. E se alguém demora mais tempo, pastor, hoje está a ser uma seca. Eu tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. Mas somos nós que temos que buscar a presença de Deus. Somos nós que temos que nos humilhar. Somos nós. E depois, o quarto é converter dos seus maus caminhos. E alguém pode dizer, pastor, mas eu não tenho maus caminhos. Espera até estás na presença de Deus e vais descobrir quais são os teus maus caminhos. Espera até ires à presença de Deus e vais perceber quais são os teus pecados. Teus e eu os meus. Aqueles homens que tiveram um encontro com a presença de Deus. Ai de mim que sou um homem de lábios impuros. O profeta disse isto. E quando ele diz isso, não é para... É porque quando nós somos expostos à presença de Deus, o Deus Santo, ficamos muito mais vulneráveis e a glória dele sobre a nossa vida nos demonstra quão pecadores nós somos. Por isso é que só há arrependimento quando há uma busca pela presença de Deus.
O que significa que a gente, está tudo bem, é tipo os fariseus. A gente não peca, sabe porquê? Porque a gente não busca a presença de Deus, então está tudo bem. Como é que está tudo bem se há pessoas que honram mais o Presidente da República ou uma instituição deste mundo do que, por exemplo, estar na casa de Deus, ouvir a palavra de Deus? Que não é o vosso caso, estão a olhar para mim agora. E este tempo todo, sim, não estou a brincar, estou a falar mesmo a sério. Mas quantas vezes a gente prega e vê gente no Facebook? Quantas vezes a gente está a pregar a palavra de Deus e vê gente a fazer tudo e mais alguma coisa, menos a ligar àquilo que está a acontecer? Não é sobre mim, não é sobre o Paulo. Vocês não vêm aqui para ver o Paulo. O Paulo, se quisesse ser visto, não tocava aqui, tocava noutros sítios. Não, é sobre Ele. É sobre adorarmos a Ele, é sobre nos humilharmos na presença dEle, é sobre Ele. Ele. Não é sobre respeitar o pastor Mário, ou Joaquim, Manel, ou António. Não. É sobre temor a Deus. Somos nós que necessitamos dEle. Somos nós que estamos a viver tempos como nunca vivemos. E ainda assim, alguns ainda não acordaram. Eu não estou aqui para dizer que os tempos vão melhorar. Podem até piorar e muito mais. Mas para nos lembrar quem é que nós somos, qual é a nossa identidade, quem é o nosso Pai e qual é a nossa missão aqui neste lugar. Então, depois de humilharmos, orarmos, buscarmos a face, convertermos os nossos maus caminhos, Ele diz, olha, eu vou ouvir a tua oração, eu vou perdoar os teus pecados. Por isso é quando a glória de Deus nos demonstra os nossos pecados, mas ele diz, não, mas eu não estou a mostrar isso para dizer que tu não prestas, não. Eu vou perdoar os teus pecados. Na verdade, na cruz do Calvário, Ele disse, está consumado. E eu vou sarar a vossa terra. E a última passagem é Joel capítulo 2, verso 15. Na versão livre diz, toquem as trombetas em Sião. Convoquem um jejum e reúnam todo o povo para uma assembleia solene. Tragam todos. E aqui o Deus, Ele começa logo, olha, liderar é ser exemplo. Porque Ele diz assim, os anciões, as crianças, até os bebés, tragam o noivo para fora dos seus aposentos, acompanhado com a sua noiva, os sacerdotes, os ministros do Senhor, por-se-ão entre o povo e o altar, chorando, e orarão desta forma, Senhor, poupa o teu povo, não permitas que os pagãos o dominem, pois pertence-te. Não permitas que seja alvo do desprezo dos pagãos que dizem, onde está esse Deus? Todos, começando pelo exemplo que nós que lideramos. E no versículo 28 diz, depois derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Depois quando? Depois quando o povo atender às condições de Deus. Os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens visões, derramarei do meu espírito, mesmo sobre os servos e servas naqueles dias. Eu sei que Pedro, em Atos 2, quando o Espírito Santo foi derramado sobre aquele povo, ele citou esta passagem. Mas eu creio que naquele dia o cumprimento não foi total. Foi um cumprimento antecipado. Porque em Atos 2,17 diz, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Mas em Joel não diz do meu espírito. Em Joel diz, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O não é do. Porque eu creio que ainda não vimos tudo isto na sua plenitude. Eu creio que há mais de Deus. Quantas pessoas nesta cidade ainda não foram alcançadas para Jesus? Quantas? Mesmo que esta sala estivesse cheia de manhã à tarde e à noite, quantas mais vivem nesta cidade?
E a minha pergunta é: vamos agir pelos meios de Deus, pelos meios espirituais, ou vamos agir na carne? Irmãos, eu não estou a validar nada do que nós ouvimos nos dias de hoje. Sermos criativos, termos isto, termos aquilo, termos aquilo outro. Mas aquilo que eu me apercebo é que se há um padrão na Bíblia, provavelmente há coisas que não mudam. Elas continuam. E eu quero terminar levando a cada um de nós nesta manhã a dizer: Deus, o que é que tu queres com tudo isto da minha parte? Não é o que é que eu quero. Eu sei o que é que eu tenho que fazer. Eu sei como é que eu tenho que responder ao Senhor. Essa é a minha responsabilidade. Mas desafiar a cada um de nós, dizer: Senhor, o que é que tu queres de mim? Não é sobre a minha vontade, é sobre a vontade dEle. Não é sobre o meu sonho para a figueira. Até isso eu tenho mudado na minha linguagem. Porque não é o meu sonho para a figueira. É qual é a tua vontade. Não é que tipo de igreja eu quero na figueira. Eu idealizo. Tudo isso eu tenho dito: perdoa-me, Senhor. Disse-o muitas vezes, ouvi-o, tentei aprender com outros, mas isso não é mais importante. Eu não estou a dizer que não devemos ter visão, eu não estou a dizer que não devemos idealizar, mas eu vou dizer, eu cheguei ao ponto de dizer assim: Deus, eu não tenho mais, não é mais o que eu quero, não é mais o meu ideal é buscar a tua face, o meu ideal é fazer a tua vontade, o meu ideal é acabar com esta coisa da minha carne, dizer: eu quero, decido, ou qualquer coisa, sei lá, vamos ficar de pé. E estou a dar o meu exemplo, diga ao irmão ao lado, fica mais fácil para tu ouvires ele falar dele, mas isto é para nós, está bem? Irmãos, quem é que aqui tem filhos? Mais pequenos também. Não é fácil para nós, e não é o nosso desejo quando vemos as necessidades dos nossos filhos. Não é fácil para nós percebermos isso e dizer assim: vamos suprir essas necessidades dele. Nós os amamos, sim ou não? Então Deus sabe qual é a tua necessidade e a minha. Eu não estou a dizer que não devemos orar e pedir. Não me interpretem mal. Nem exagerem, nem agora levem tudo para a direita. Mas acho que estamos a viver um tempo que se pensa muito em nós. Estamos a viver um tempo que pensa-se o que eu sinto, atenção, o que eu estou a sentir neste tempo. Mas acho que estamos a viver um tempo de focados muito em nós. Focados muito na nossa vontade, nos nossos sonhos. Fazer tudo isso é legítimo, tudo isso é bom, mas quando levado ao exagero, nós esquecemos de dizer: Deus, qual é a tua vontade? Não é qual é a melhor igreja, é onde é que tu queres que eu esteja. Não é qual é a igreja que me serve melhor, é onde é que tu me queres para que eu possa servir. Tudo é legítimo, mas quando levado ao extremo, começamos a viver um cristianismo muito falso. Muito falso. Fecha os teus olhos e vamos orar.